Olá, bem-vindos ao canal Você Está no Ventando. Como sempre, aquele que vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdileme e nós estamos aqui para um bate-papo agora sobre as bombas locais que estão por ocorrer, estão deixando o mundo em alvoroço. E se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu vou te convidar para fazer a tua inscrição, marcar a sinetinha para receber as novidades, fazer seus comentários, visitar outros vídeos que a gente tem no canal, lidando com alguns objetos diferentes disso que a gente vai tratar aqui hoje, mas também muito importante. E também distribuir aí para os seus conhecidos, colega, inimigo, né? Devotos, discípulos, para que também possam participar, conhecer a novidade, até exporem seus pontos de vista sobre. Beleza? Pois bem, um lequezinho sobre as notícias que estão. Primeiro, a guerra lá. Bobaxov está partido, está, vamos dizer assim, numa situação de coração partido ao lado do dragão, lá no Oriente, na China, dragão chinês. Foi para lá tentar minguar alguma coisa que o ajude a sair da encarrascada, da encalacrada que entrou com essa história de obedecer Bibi doidão, lá no Oriente Médio. E aí, provavelmente, vai falar muita abobrinha quando chegar, vai falar um monte vamos dizer assim, vai encher muito o saco da imprensa imperialista ocidental e tal. Mas no fundo sabe como é, né? O dragão é aquele cara pragmático, sensato, calmo, né? De densidade política, firme, silencioso e estratégico, e que, de certa forma, vai enquadrar o jovem Bobaxov no seu departamento, vai botar ele no seu quarto para dormir. E, por outro lado, né, o Irã continua com seus pontos de chegada, esperando o grande momento, definindo a grande hora em que derrotará o Império Ocidental inteiro, né, numa verdadeira, vamos dizer assim, uma assombração da geopolítica atual. Enquanto isso, nos trópicos, eis que, de repente, não mais que de repente, surgem algumas histórias meio estropíodas, como digo, né? O que é? Olha, todos estão vendo aí que surgiu aí o tal do áudio de Flávio Rachadinha informando das suas necessidades, né? As suas necessidades para fazer chover, ou seja, necessidades pluviométricas, de forma que precisava de ter um dinheiro depositado na conta para fazer as suas, né? Dar um desenho para o seu dia a dia. A coisa ficou tão estranha porque não soube dar resposta para os primeiros questionamentos da imprensinha pelega, a imprensinha aí que vive de dar golpe e tal, não conseguiram cobrir, e que, de certa forma, tanto não soube dar a resposta, quanto, à medida que a resposta foram sendo construída, elas foram sofrendo, vamos dizer, uma espécie de dicotomia entre as várias pessoas que são chamadas a explicar. E a gente sabe, no jogo político, essa coisa é um suicídio, né? É um suicídio. Por outro lado, a imprensa, vamos dizer assim, alternativa, os blogs e tudo, os analistas de esquerda, eles estão todo mundo eufórico. Eu estou ficando tonto. Eu estou... Guarda um minutinho. Eu tive só um desconfortozinho, mas eu estou sentado. Bom, como eu ia dizendo, a mídia aliada do governo e tal, os analistas do governo, todo mundo está muito sorridente com duas operações. Qual? A vinda, por exemplo, a reunião que o presidente Lula teve com Bobaxov e tal, ninguém ouviu o que foi acertado, ninguém entendeu o que foi feito ainda, não tem nada sobre o que foi feito, mas simplesmente vira o sorriso das duas personalidades e tal, e
passaram a construir vamos dizer assim, as notícias, as manchetes, as análises, todo em cima de um processo altamente otimista sobre um monte de coisas, né? Então, eu pessoalmente, eu até eu sou um pouco recatado, quero me manter recatado na questão da análise da política interna. Eu gosto mais de tratar das coisas de fora, porque a minha sinceridade tem mais liberdade, vamos dizer assim. Quando se trata de política interna, existe muitos debates a serem feitos. Mas vamos dizer assim, a euforia e tudo mais, que eu pessoalmente um dia ainda faço análise para dizer o que pode estar por trás daquele ufanismo. Não é nada disso que os analistas estão pensando, não é nada disso que a imprensa está propagando. Agora, para o governo, é muito importante propagar isso, tornar isso, vamos dizer assim, a visibilidade do processo, porque, de certa forma, melhora nas pesquisas o desempenho do governo. E, de fato, ocorreu isso. Então, e a outra coisa que provoca essa euforia, e provocou essa euforia de ontem para hoje e tal, nos analistas pró-governo, é justamente também o que ocorreu com a situação do vazamento das confissões, das conversas de bastidores do Flávio Rachadinha. Então isso deu a todo mundo aí uma percepção de que o mundo para a extrema-direita acabou e etc e tal. Ora, vamos lá, será que é isso mesmo que está? Veja, vamos ser sensatos na avaliação. Eu não gosto de abraçar assim cegamente os otimismos que não são, de fato, aquilo que tinha que ser. O que é que eu estou querendo dizer? Ora, é tanto otimismo e ufanismo no resultado da visita do presidente ao Gorbachev que eu não comungo dessa análise. Primeiro, não tem nada de excepcional, nada vale as manchetes que foram feitas pelos analistas pró-governo. É uma euforia que não tem nada de excepcional. Colocaram vamos dizer assim, faz parte das análise, coisa totalmente sem cabimento. Agora, o pior, umas análises que são feitas colocando um monte de coisa sobre um conteúdo que ele não tem conhecimento, não sabe o que aconteceu na porta fechada. Se pegar os discursos dos ministros que foram feitos lá quando o Lula chegou na embaixada e botou todo mundo para falar, pega o discurso do ministro das Terras Raras, o que está dito ali? Nada. Pega o discurso do ministro que tratou do crime organizado, o que está feito? Nada. Não foi dito nada, ele voltou do jeito que ele foi e ele voltou. A foto do sorriso foi a única coisa que apareceu diferente. E uma reunião à porta fechada que furou todo vamos dizer assim, o protocolo que se tinha conhecimento, e ao furar esse protocolo não quer dizer nem que é bom nem que é mal, ninguém sabe qual é o resultado dessa furagem de protocolo. O fato de não ter uma entrevista pós-encontro é o quê? É sinal de uma grande amizade de irmãos? Ou é o risco de ter muita besteira, correr o risco de bater a língua no dente, e aí, entende? Então, a euforia sobre a visita, eu não comungo dela porque não tem nada de conteúdo, de concreto, que se possa usar assim, não, aconteceu isso. Não tem. Então, é isso aí. A outra coisa é essa. Todos estão vendo pelo lado em que o Flávio tomou ferro, a rachadinha foi uma pedrada. À medida que ele abre a boca e que as conversas, as informações já estão vendo, o dinheiro não foi para a produtora do filme, o dinheiro foi para uma conta do Eduardo que está lá nos Estados Unidos, e etc, etc. Tudo bem. A produtora do filme já disse que não tem nada a ver com o negócio, não recebeu dinheiro nenhum. Ou seja, começou a ficar mais preta a zona, ele vai ter que dizer de onde é e para onde foi esse dinheiro.
Que esse dinheiro é fruto de crime, não tem a menor dúvida, né? Que o dinheiro é fruto de furto, sei lá o quê, não existe dúvida, porque a organização, pelo jeito, era só criminosa. Ela não fazia coisa lícita, ela só vivia no nome lícito para fazer ilicitude, tudo. Agora vamos imaginar o seguinte, olhe, quem está produzindo essa merda toda por Flávio é a direita. Atentem para isso. Qual é a razão da direita estar fazendo isso? Tem que estar um porquê. Eu vou contar a história. Olha, na última eleição que o Gorbachev foi eleito lá nos Estados Unidos, o Partido Democrata, ele resistiu, não deixar a carreira, a disputa, mesmo já sendo um débil mental, né, o velho bidê, tal, e todo mundo foram resistindo, até chegar às vésperas praticamente da eleição. E o Gorbachev foi tomando a frente. O Partido Democrata resistiu um pouquinho, até a hora que não teve mais como resistir. E aí, quando não teve mais como resistir, o que fizeram? Botaram a Cavalari, uma pessoa totalmente sem muita pegadeira. Ela não é assim muito chegada no popular, não. Ela é assim meia... é como um cavalo. É uma égua e tal. É exatamente isso. E aí mas foi o jeito de ir com ela. E quando foi com ela, quando chegou no dia da eleição, ficou perceptível que se o Partido Democrata tivesse colocado uma pessoa à altura, feito uma convenção, tirado o velho bidê e botado uma pessoa a partir da convenção para disputar seriamente, como se fosse uma disputa de chegada, talvez Gorbachev não tivesse ganho a eleição. Percebeu? O que eu estou querendo dizer? Olha, o golpe que foi dado na Dilma, ele nunca deixou de ser dado, ele nunca parou, desde quando houve o golpe. Por que ele nunca parou? Porque ao vampiro, quando assumiu aqueles 2 anos, e não tem ninguém para colocar, ou seja, o risco do partido da esquerda voltar de novo, esquerda entre aspas, né? A esquerda-direita voltar de novo, o que o sistemão fez? O que a direitona fez? A burguesia que não é nacional? Foram atrás do bisonho lá. Foram atrás do Bozo. Não foi o Bozo. E aí, quando ganharam a eleição, que quase perderam, teve que ter um tal de um atentado. E aí ganhou a eleição. Houve essas trapalhadas do Bozo todinho, porque o Bozo tem 2 neurônios. E o Bozo tinha um problema para a direitona que deu o golpe. Qual era o problema? Os 2 neurônios do Bozo, meio, quer dizer, a ameba Bozo, não deixava ele ser conduzido. Então ele era o boneco que foi colocado, mas não aceitava ser conduzido, era chegado nas pernadas. O que ele queria era brincar de jet ski, passear de motocicleta, comer frango na padaria, inventar aí umas padarias aí de 5.000 pão e etc. E aí, não sei aonde, comer frango lá nas calçadas de Nova York, e etc. Pegar uma joia lá com o rei Ataluba, lá da Arábia Saudita, eram essas coisas. E a direita se desesperou. Quando chegou na eleição, perdeu a eleição para o Lula. Né? Mas de lá para cá, mas nunca pararam, não quiseram parar de jeito nenhum. Então, golpe se dá com dinheiro. Golpe se dá com dinheiro. E aí, o dinheiro pode ser lícito, o dinheiro pode sair da farofa de soja que foi vendida, foi uma farofa de soja que os caras entraram no avião presidencial, passearam pela Rússia, pelo Irã, e etc. Aí a farofa de soja, aí o dinheiro entra, aí quando o dinheiro entra, aí financia o Congresso bichado e o golpe que é para dar. O Bozo foi golpeado e resolveu, com meio neurônio da ameba,
resolveu não entregar o gado. E a direita golpista está, desde que o Lula ganhou, querendo que o Bozo entregue o gado. O Bozo enfrentou um processo, está numa situação de presídio, né? O Acocho veio pegando todo mundo, tentou pegar os que está financiando, Alexandre não se convenceu, aí os golpistas que dão golpe, que sempre dá o golpe, não, pode pegar a gente, então vamos dar um jeito de ter uma anistia. Inventa a anistia aí bota o Bozo para fazer o papel de que o interessado é ele. A família todinha, eu digo a família do Bozo, acredita que ele é o... E aí imaginavam que iam tentar criar uma situação de anistia, uma dosimetria, e etc., porque aí vê se o Bozo soltava a mão. E o Bozo não solta a mão. E o Bozo insiste com outro Bozo. Aí passou o período do Tarcínico se desvirtuar, se desvincular. Não conseguiu desvincular porque Tarcínico gosta de amassar ovo de Bozo. Aí, o que acontece? A direita ficou sem quitute, sem maionese, mas dinheiro tem para pagar o golpe. Então, quando aparece esse diálogo aí do Flávio Rachadinha com Vorcaro, esse dinheiro está indo para os Estados Unidos por alguma razão. Qual é a razão? Ajeitar um golpe. Não, o Eduardo está pagando a Colinos para escovar os dentes dele lá. Não, esse dinheiro está sendo para pagar o quê? A escola dos meninos do Eduardo. Coisa nenhuma, rapaz. É verdade que ele usa para fazer isso e tudo mais, mas ele está sendo remunerado para ajudar a conduzir um golpe. Só que a direita entrou no desespero. Por quê? Porque ela sabia que isso ia aparecer, e se aparecesse no dia da eleição, estava perdido, prejudicava até a maioria que tem que fazer no Senado e na Câmara para não deixar a esquerda governar, ou seja, para fazer o governo que era para ser popular de esquerda, um governo neoliberal de direita. E aí o dinheiro fica minando a vida toda para fazer golpe. Então, 131 milhões, 134 milhões, não é para filme nenhum, não. E isso o Flavinho sabe, bozou. O velho bozou. O Eduardo, que foi para os Estados Unidos, já foi com tudo acertado. Também sabe disso. Isso é um investimento para fazer o golpe. Porque golpe se dá com dinheiro. Algumas horas é com dinheiro lícito, aquele dinheiro que diz que foi vendido farofa de soja, pipoca de amendoim, milho, cabeça de boi. Às vezes o dinheiro entra assim, vai para as feiras lá e traz. Mas às vezes não é só esse. Que se faz com dinheiro lícito, faz com dinheiro ilícito. É isso que o dinheiro faz. O dinheiro não está lá só para pagar o creme dental do Eduardo e das crianças dele, não. Está lá para pagar isso e para pagar o golpe, é para sustentar o manuseio, a sistemática, as reuniões, o gabinete, a entrada na sala do secretário do governo, o buraco. Tudo que precisa se movimentar, uma ida para a Arábia Saudita, para fazer um prosopopéia, sei lá, entendeu? Então esse dinheiro que está não é golpe que está sendo financiado. E o Bozo aqui foi jogado exatamente para dar tempo para criar o nome. Tanto é que o nome já está sendo ventilado, e aí é que está o risco. Por isso, os analistas da direita os analistas de esquerda têm que imaginar a situação de que o golpe está sendo dado, o tapa está sendo descido no pé da orelha do Flávio Rachadinha, é porque não querem tirar, eles não querem soltar o gado. E isso aí é para forçar o bisonho que está lá na cadeia, soltar o gado, soltar a mão do gado. Mas ele tem meio neurônio. E esse meio neurônio aqui está valendo por 1 bilhão de neurônio. Porque é esse meio neurônio que está salvando a pele da família. É que está deixando a direita com a extrema-direita perdida, porque todo mundo quer que ele entregue a mão do gado. E o gado, você sabe, né?
Tem detergente aí para demonstrar o nível da fidelidade. Então, tanto é que tá vendo aí nas internet, nos Facebook da vida e tudo mais, os caras mostrando a conversa dos crimes e tudo, a pilantragem dos subornos, a roubalheira e tal, e tá todo mundo escrevendo lá, eu voto é nele, se Bozo disser que é ele que fica, eu voto é nele. Tá todo mundo perdido. Portanto, o que está ocorrendo com essa história do Flávio, que eu quero dizer para os analistas, é uma operação da direita que deu golpe na Dilma, a mesma que deu golpe na Dilma. Essa é uma operação da direita para arranjar um nome rapidamente, para não fazer o que o Partido Democrata fez com o velho Bidê lá e deixar o Trump tomar de conta. É isso que eles estão indo atrás. É de construir é derrubar uma coisa agora que sabe que não vai ter jeito, vai cair mesmo, e viu que ele não solta a mão, agora tentar se livrar à força e botar um outro nome, caçar um outro nome, que agora já não vai ser mais o Tarcínico, né? Porque passou do prazo. É essa leitura que eu faço desses vazamentos, dessas coisas que foram feitas aí. É que estão trocando o candidato. Por que estão trocando o candidato? Porque o Lula voltou lá dos Estados Unidos depois de conversar com o Bisonho, com o Bobachov lá. E isso ele está sabendo aproveitar. Percebeu? E porque a extrema-direita, a direita sabe que esse negócio, que eles tinham conhecimento disso aí, ia aparecer antes da eleição. Portanto, não adiantava investir no Flávio, no Rachadinha. Se não adianta investir nele, é a mesma coisa da história do Bidê. Vi que não adiantava investir no Bidê. Tem que investir no outro nome. Só que eles deixaram passar um tempo bom. E esse tempo bom que passou deixou o Bobachov chegar. No caso deles aqui, eles estão tentando evitar esse erro. Qual é o erro? Livra-se logo do Bozo Rachadinha. E arranja um nome aí. É isso. E o dinheiro estava indo nos Estados Unidos, era para produzir a situação que permitisse. Tá tudo muito bem. Tá tudo muito baixo. Beleza? Então, como eu ia dizendo, eu não comungo da mesma avaliação. Tá correndo outra coisa pelo corredor aí, né? Seria isso aí. Mas, em todo caso, esperemos para ver o que vai dar, né? Porque o baque foi meio crescido. Mas isso aí é só porque eles sabiam que ia acontecer no decorrer do processo eleitoral. Eles só anteciparam. Existe só uma antecipação disso. Beleza? Então é isso aí. Fiquem com... Tô mal aqui. Não tô bem. Vou ter que ir no hospital. Fica com o Double Pueblo. Beleza? Um abraço. Alhos com bugalhos, a poesia moribunda que cansado talho espera, revela a agonia de um mundo passível e fecundo, carregado no burralho. E sonho cujo sonho de prender virou frangalhos, tentou encurtar caminhos, chegar primeiro via atalhos, não vi que uma vida inteira a juntar retalhos traz a verdade crua sobre a cabeça o malho. Eu verbo não verseja sobre amor no orvalho, ao invés de sentir tristeza, ausência do agasalho. Vida pouca na mesa, sobra em capital vileza, pra exploração do trabalho. Meu verbo não verseja sobre amor no orvalho, ao invés de sentir tristeza, ausência
ausência do agasalho e da boca na mesa, bunda em capital vileza pra exploração do trabalho. Manda o açúcar aí, Zara. Deixe comigo, camarada Pueblo. Lara, 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 lara,